Olá, boa noite! Os olhos do mundo voltados para as Olimpíadas em Paris e, claro, para os atletas e o desempenho deles. Até agora, alguns atletas brasileiros considerados favoritos não chegaram ao pódio. Isso levanta a discussão sobre o que pode interferir na busca pelo resultado. A preparação psicológica é um grande diferencial na competição? E o antes? Os centros de treinamentos adequados, patrocínios, esses fatores também podem influenciar na conquista pelas medalhas? O Opinião Minas começa agora. Estudo do Sindicato dos Atletas Profissionais, o FIFPRO, mostra que os transtornos psicológicos afetam na performance de atletas de alto rendimento durante as competições e também após os Jogos. Lembra que em 2021 a ginasta Simone Biles desistiu da grande final da ginástica artística para priorizar a saúde mental dela? Você se lembra? E do outro lado, a nossa ginasta brasileira, Rebeca Andrade, ela se destacou naquela época pelo autocontrole emocional na competição. E ainda hoje nós vamos analisar aqui no Opinião Minas o controle emocional dessas atletas neste ano em Paris. Aqui com a gente hoje no estúdio, a Andressa da Silva. Ela é professora do Departamento de Esportes da UFMG. E o Varley Costa, ele é professor do Departamento de Esportes da UFMG e doutor em Psicologia do Esporte. Boa noite, Andressa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Varley, tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo já. É um prazer estar aqui participando. A gente que agradece aí o mundo todo, né? Com esses olhos voltados para Paris, para os Jogos, para o desempenho desses atletas. Alguns atletas brasileiros aí, a gente que eram favoritos, a gente esperava medalha, uma classificação melhor. Não foi isso que aconteceu. Queria que vocês dissessem para a gente, vou começar com você, professor, sobre o impacto psicológico que uma competição desse nível, o mundo todo voltado para eles, olhando para eles durante esses dias. O que isso significa na vida de um atleta de alta performance? A gente sempre recebe essa pergunta, né? Os atletas que estão em Paris, eles estão com o mundo olhando para eles. E isso gera uma expectativa muito grande. Então, quando o atleta ele percebe essa expectativa e internaliza ela, há uma grande probabilidade, os estudos científicos mostram isso, dele não conseguir entregar o melhor desempenho. Então, quando a gente pensa o desempenho do atleta, ele é físico, ele é técnico, ele é estratégico de prova, né? Nós tivemos situações recentemente nos Jogos Olímpicos em que o Cachorrão, por exemplo, adotou uma estratégia não tão eficiente na final, isso acabou custando a medalha, e ele também é psicológico. Olha, mas assim, é difícil a gente pedir para o atleta não pensar nisso, abstrai, finge que você está ali dentro. É muito difícil com esses olhos, câmeras, holofotes, família, os amigos, todo mundo ali. É difícil pedir para ter esse controle, isso é possível mesmo? Você está correta. Por isso que os atletas normalmente eles começam um processo de preparação psicológica bem antes das Olimpíadas. Recentemente eu vi uma declaração da Rebeca, ela informando que desde os 17 anos, já são 17 anos de terapia, que ela tem um acompanhamento psicológico para que ela possa chegar num momento de extrema pressão, onde as expectativas são muito altas sobre o resultado dela e conseguir performar de forma tranquila e equilibrada. E essa questão psicológica, professora Andressa, ela influencia, por exemplo, na qualidade do sono, naquele dia a dia daquele atleta ali, em outro país, outras condições de clima, por exemplo, isso influencia também? Com certeza, né? Então a gente sabe o quanto que o sono pode ser um detalhe também para a conquista de uma medalha. E muitas vezes as equipes não estão preparadas para cuidar do sono do atleta. E isso faz com que o atleta ele não tenha uma boa percepção do sono dele. Chegando numa competição desse nível, né, que são os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, esses atletas, eles começam a ter questões de ansiedade, transtornos psíquicos, enfim, várias condições que também afetam o sono, sem falar no jet lag, né? A gente tem aí o jet lag, que é atravessar fusos em curto espaço de tempo, chegando em Paris, por exemplo, com 5 horas a mais do nosso fuso biológico que a gente está acostumado no Brasil. Então, esse atravessar fusos também causa um impacto muito grande nessa preparação do atleta, no desempenho, no relato de mais fadiga, mais cansaço. Então, são detalhes que muitas vezes precisam ser cuidados
resultados ao longo também de uma preparação, durante a preparação também é muito importante. Bom, abriu aqui o programa contando o caso da Rebeca e da Simone, que em 2021, a gente fala de 2021 porque em 2020 as Olimpíadas foram adiadas por conta da pandemia, que a gente estava vivendo no auge daquela época. Então, em 2021, a gente teve um cenário em que a Simone renunciou ali a participar da final, porque disse que priorizaria a saúde mental dela. E hoje, agora, em 2024, naquela época, a Rebeca já foi destaque, né? Em todo o controle emocional, psicológico que ela teve naquela época. Hoje, professor, o que você diz observando essas duas atletas? Eu acompanhei todas as provas de ginástica, né? O que eu observo, claro que distante, né, pela tela, não é em loco, mas é que as duas atletas, elas estavam muito seguras daquilo que elas necessitavam fazer em cada um dos aparelhos, em cada uma das competições que elas participaram, individual e coletivo. Então isso mostra todo um processo de preparação que vem anterior a essas questões, né? Recentemente até saiu um documentário sobre a Simone Biles, falando um pouco de todo o drama que ela viveu na Olimpíada passada e como ela se organizou do ponto de vista técnico, tático, físico e psicológico para chegar agora em Paris no auge da forma da performance. E foi com o que, professor? Muita terapia, outras alternativas? Normalmente o trabalho psicológico ele envolve duas linhas básicas. Uma é atender o ser humano. Então, todos nós, seres humanos, né, os atletas não são diferentes, nós temos as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças. Então, é muito importante que isso seja atendido. A segunda linha também muito importante na performance do atleta é a preparação psicológica dele para enfrentar aquele momento de dificuldade durante os Jogos Olímpicos. Sim. E vocês, pelo que vocês estão observando aí, aliás, antes, professor Andrés, eu queria saber o seguinte, para a gente formar um atleta de alta performance, são muitos anos, né? Para fazer todo esse trabalho técnico, psicológico, todo esse trabalho que precisa ser feito, são muitos anos. O que você diz para a gente, por exemplo, do desempenho que você tem observado nessas Olimpíadas de atletas que a gente estava com uma expectativa muito alta em cima deles, mas que não levaram medalha, por exemplo? O que a gente pode observar, e isso é muito claro, que a renovação ela é importante. Então, os novos atletas, os jovens, estão galgando um destaque muito maior comparado com os atletas que estão há mais tempo nos ciclos olímpicos e paralímpicos, né? No caso, na Olimpíada, a gente vê toda hora as pessoas comentando da renovação, da importância dos jovens, dos talentos que estão surgindo. Sem dúvida, a preparação ela é muito longa. Começa desde uma iniciação esportiva, passando por uma transição esportiva para chegar no alto rendimento. E para que eles cheguem bem e se mantenham no alto rendimento, a gente precisa de toda uma equipe multidisciplinar, um apoio de estrutura física, também com centros de treinamento de excelência, para que eles possam chegar e se manter no alto rendimento. A gente vai falar, inclusive, sobre centros de treinamento, patrocínio, que influencia nessa performance também. Mas falando aí nesse suporte psicológico, neste ano, o Comitê Olímpico Brasileiro aumentou para 10 psicólogos e psiquiatras do esporte para atender os atletas durante as competições em Paris. Em 2021, eram 4. Ao todo, são 276 brasileiros disputando 48 modalidades olímpicas dentro de uma realidade aí de mais de 10 mil atletas, em que somente metade aí poderá levar alguma medalha para casa. A gente quer saber aqui dos nossos convidados se esses cenários de sucesso, de insucesso, devem ser muito bem trabalhados para evitar grandes frustrações, né? Pode até atrapalhar a carreira, a vida pessoal deles, porque tem esse afetamento durante os jogos, mas tem depois deles também, né, professor? Sim, esse é um ponto importante, né? Nós trabalhamos com atletas de alto rendimento que disputam competições internacionais, mundiais, Olimpíadas, e a questão central é exatamente essa, é prepará-lo para uma boa resposta nos Jogos Olímpicos. Quando a gente observa a performance dos atletas, como você mesmo disse aí, grande parte deles já são vitoriosos de estarem nos Jogos Olímpicos. Então eles precisam de ter muito esse sentimento que estar ali já é uma conquista muito grande. Eles deixaram milhares de atletas para trás. O outro ponto principal é a capacidade do atleta de ter a autoconfiança e a capacidade de autoeficácia dele no momento. Então eu gosto muito de usar o exemplo do Noah Lyons.
né, que é foi agora o vencedor dos 100 metros rasos e 200 metros rasos no atletismo. É um atleta extremamente confiante e você observa pela própria TV o quanto ele transmite isso na prova e o quanto ele está à vontade para competir. Eu brinco o seguinte, na Olimpíada, a pessoa tem que, para entregar uma boa performance, é como se ela estivesse competindo no jardim da sua casa. Ela tem que estar à vontade, ela tem que sentir à vontade naquele ambiente e não pressionada naquele ambiente. Isso faz muita diferença. Embora seja muito difícil, né? Isso vai muito da experiência do atleta e dessa formação toda dele, Andressa? Com certeza, né? Então, assim, o acolhimento, né, desse atleta dentro de uma equipe, isso faz toda a diferença na hora que ele precisa estar no seu ápice, no caso de uma Olimpíada. Então, o que o professor Varley falou, isso é muito importante. Eles têm que estar preparados e acolhidos também dentro de uma equipe toda, né? E também com os seus demais membros e colegas de delegação. Bom, vamos falar também de outros fatores que podem influenciar. Será que os fatores pré-competição contribuem para o sucesso desses atletas? Depois do intervalo, eu quero falar com vocês aqui sobre centros de treinamento. A gente vai conhecer, inclusive, o centro de treinamento da UFMG. Nós vamos falar também das Paralimpíadas, que começam no dia 28 de agosto. E conversar também sobre patrocínio. Isso tudo aí influencia também no desempenho, na performance desses atletas. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje em ritmo de Olimpíadas. No primeiro bloco, nós falamos muito sobre como a preparação psicológica influencia no desempenho dos atletas. Agora, a gente discute outros pontos importantes, como centros de treinamentos adequados, patrocínios. Aqui com a gente, a Andressa da Silva. Ela é professora do Departamento de Esportes da UFMG. E o Varley Costa, ele é professor do Departamento de Esportes da UFMG e professor e doutor em Psicologia do Esporte. Andressa, falando de patrocínio agora, é uma discussão também que sempre aparece em época de competições. Como que funciona essa questão do patrocínio na base? Porque tem que começar ali, não é mesmo? Como que funciona? Com certeza, né? Então, assim, o patrocínio é importante para os atletas de base. Nós temos aí os incentivos, principalmente a nível estadual, né? Então, os governos estaduais já começam a dar bolsas para esses atletas a nível estudantil, a nível de jovens talentos, e faz com que essa bolsa de fomento a nível estadual incentive cada vez mais ele ficar próximo do seu alto rendimento. Então, esse estímulo é muito importante. Depois disso, a gente também tem a bolsa do governo federal. Então, esse incentivo inicial para o atleta se manter e continuar treinando com o mínimo é muito importante, mas com certeza ele precisa de um incentivo muito maior. Ainda é pouco, a gente pode dizer. E apoio, por exemplo, privado, Varley, isso existe? Como que é no esporte? Hoje nós avançamos muito, né? É importante reconhecer o avanço, né? Tanto por parte do governo, quanto por parte das leis. Hoje você pega os principais clubes de Belo Horizonte, né? Olímpico, Mackenzie, Minas, todos captam recursos da área de empresa através dos projetos de lei incentivado. Então, o esporte, vamos chamar assim, o esporte olímpico e paralímpico, ele tem a possibilidade de captar recursos via empresa. Então, isso melhorou muito. Mas ainda está muito distante quando a gente olha, por exemplo, o investimento feito pela Inglaterra, pela Austrália, pelos Estados Unidos, né? Do ponto de vista, nós temos um país de dimensão continental, aonde grande parte desse investimento ele fica na região sul e sudeste, né? Então, isso é algo que a gente precisa pensar numa política mais nacional para que a gente possa organizar essas questões. Os atletas também, eles acabam se virando, né? Eu gosto de brincar assim, aqueles que têm destaque, eles acabam buscando patrocínios individuais para atender a essas questões e conseguir competir. Mas ainda é muito incipiente, ainda é muito... muito inicial esse nosso processo de profissionalizar o esporte no Brasil, como a gente vê nas principais potências, como China, Estados Unidos e outros países da Europa. Em outros países com esses destaques melhores nesse patrocínio, a gente vê um apoio governamental ou é privado? Você vê os dois, mas de uma forma muito forte. E eu ainda colocaria um terceiro braço, que é o apoio das universidades. Então, quando você chega nos Estados Unidos, por exemplo, eu atendo alguns atletas que competem nos Estados Unidos, brasileiros que estão lá estudando, a preocupação também é grande com a área educacional. Então, você quer formar o atleta, mas também você quer formar o cidadão. Você quer aquele cidadão tendo um curso superior, terminando um curso, por exemplo, eu atendo um atleta
brasileiro que está nos Estados Unidos competindo por uma universidade e terminando o curso de administração. Esse é um exemplo interessante. E essa formação é que as universidades fazem, por meio até de seus projetos de extensão, do grande tripé que a universidade deve cumprir. Perfeito. E aí, falando nisso, a gente tem um centro de treinamento aqui na UFMG, que é referência. Hoje, qual que é a situação do centro? A quem ele atende, Andressa? O Centro de Treinamento, então, da FMG, ele é um órgão complementar da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ele é um legado, né, dos Jogos do Rio 2016 e ele atende aí modalidades olímpicas e paralímpicas. Você está dizendo um legado de 2016 porque a gente recebeu aqui várias delegações, não é mesmo? Isso. Naquela época. Conta um pouquinho para a gente como que foi esse caminho até agora. Então, após a preparação, por exemplo, da equipe britânica do Rio 2016, foi feita toda no Centro de Treinamento Esportivo da FMG, tanto paralímpica quanto olímpica. E essa preparação, ela foi muito importante, porque tornou o Centro de Treinamento da UFMG referência no Brasil e também internacionalmente. Hoje a gente está vendo aí, Andressa, imagens do centro de treinamento, nos parece muito bem equipado, muito adequado. O que falta ali para vocês ainda? Vocês conseguem atender quantas pessoas, quantos esportistas ali? Como é que é? Os atletas, então, paralímpicos, a gente tem em torno de 110 sendo atendidos em 4 modalidades: natação, atletismo, o para-taekwondo e o halterofilismo paralímpico. Então, ainda falta mais recursos, né, a nível estadual e federal para que a gente possa dar continuidade e se tornar, quem sabe, um time Minas, né? Meu sonho é ter um time Minas em Minas Gerais, para que a gente possa ter cada vez mais atletas representando o nosso estado. Né? Bom, vamos conhecer então agora a história da atleta Ana Carolina Moura. Ela tem uma formação congênita no antebraço e começou no esporte para aprender a se defender. Escolheu o taekwondo e treina no centro de treinamento da UFMG. Vamos ouvir um pouquinho a Ana. Eu fui assaltada no centro de Belo Horizonte. Eu trabalhava numa multinacional e estava a caminho do trabalho. Num dia normal, era bem cedo. E quando eu fui assaltada, levaram uma correntinha que eu tinha muito apreço. Eu ganhei quando eu nasci de uma tia que dava para todas as sobrinhas, então eu era a caçula, né? Me incomodou, eu quis me sentir um pouco mais sabendo me defender, né? E aí procurei uma arte marcial. Sempre gostei, sempre fui muito dessa vibe de me defender, de ter algo, né? Como me posicionar. Começaram já a comentar comigo que estava começando um movimento paralímpico e que a minha deficiência se encaixava dentro da modalidade. E aí a gente começou a pensar em competições. Então, nas minhas primeiras competições eu competi o mineiro com categoria convencional, valendo cabeça. E depois, a partir do brasileiro e outras competições, eu comecei a competir na categoria paralímpica. Recentemente eu estou no centro de treinamento esportivo. A gente vai fechar aí 1 ano que eu estou aqui. Antes disso, eu estive em outras academias que me forneceram uma base, né, para esse treinamento, para chegar aqui um pouco melhor. Mas aqui eu tenho a estrutura, tenho a preparação física, tenho a fisioterapia, fisiologia, psicologia. Então, toda essa estrutura conversando, ela me fornece um treinamento muito mais direcionado, muito mais esse diálogo que faz a diferença das multidisciplinaridades da preparação física, sabe? Queria agradecer a todos os atletas do CTE, porque um dia me perguntaram quem são os meus ídolos, e os meus ídolos são os atletas que me motivam diariamente. Então eu queria muito aproveitar essa oportunidade para agradecê-los de uma forma bem singela, porque tudo que eles fazem por mim é surreal. Eu me sinto muito acolhida. Então, além do CTE me fornecer estrutura, ele me fornece uma família, porque são pessoas que me motivam diariamente. E para as próximas pessoas, para os próximos atletas que virão, eu só queria motivá-los. Apesar de você possivelmente ter uma deficiência, né? Eu vou falar para futuros atletas paralímpicos, apesar de você ter uma deficiência, ou às vezes ter uma dificuldade de fazer algo, você vai mudar só o tempo de fazer as coisas, mas você vai se adaptar e fazer aquilo de uma forma diferente, vai dar certo.
Ana, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a Ana, ela já foi medalha de ouro na categoria até 65 quilos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, ouro no Mundial do México em 2023, bronze na etapa da França do Grand Prix em 2023. E essas são as mais recentes dela, tem outras aí. A gente viu agora a história da Ana, né, Andressa? A gente tem outros exemplos de para-atletas com essa performance da Ana. E ela falou um ponto muito interessante, falei que você tinha comentado com a gente aqui no programa, que é essa questão de se sentir em casa, do acolhimento, o quanto que se interfere ali para o treinamento, para o desempenho deles, né? Com certeza. Então, assim, todos os nossos para-atletas, a gente tenta trazer esse acolhimento e fazer com que eles se sintam em casa e tenham uma relação saudável entre eles. Então, no caso, a gente tem 3 atletas do centro de treinamento se preparando, né, e viajando ali nas próximas semanas para a Paralimpíada. Então, além da Ana, a gente tem o Arthur, que vai competir na natação, é um deficiente intelectual, né, na classe S14, e também a gente vai ter a Isabela Campos, que já é a sua 4ª Paralimpíada, competindo aí em prova de campo, de lançamento de disco, então numa prova aí, numa classe F11, que é deficientes visuais totais. Bom, e nós somos destaque nas Paralimpíadas, temos uma performance, até somos mais medalhistas, não somos, Varley? A gente está aí às vésperas dos Jogos começarem, das Paralimpíadas começarem. Qual que é a sua expectativa aí? A minha expectativa é que o Brasil continue desempenhando e crescendo, né, na conquista de medalhas. É um trabalho muito sério, de décadas, que começou lá atrás, sabe? E eu vejo, por exemplo, o Comitê Paralímpico com um compromisso não somente esportivo, mas também social muito grande em relação aos nossos atletas. Então a expectativa é das melhores possíveis. O Brasil está muito bem preparado nesse ciclo olímpico para entregar grandes resultados. Bom, e a gente trouxe aqui o exemplo do centro de treinamento da UFMG, a gente tem outros exemplos, tem uma outra referência aqui no estado também, que é o centro de treinamento lá em Uberlândia. Vamos ver na reportagem? Uberlândia começou com o esporte paralímpico já em 1981. Né? A Universidade Federal de Uberlândia foi a primeira universidade no país a desenvolver um programa de atividade física para as pessoas com deficiência e, logicamente, na formação de profissionais para atuar com o esporte, não só o esporte paralímpico em termos de performance e competitivo, mas também utilizando o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Então, Uberlândia, a partir daí, ela foi se moldando a esse aspecto de atendimento às pessoas com deficiência em todas as suas vertentes, em todos os seus aspectos, em termos de acessibilidade, em termos de transporte, em termos de abertura dos clubes, né, das associações. A própria Prefeitura Municipal criou, né, o Departamento de Esportes do Paradesporto, enfim. Uberlândia hoje ela tem todas as condições de infraestrutura, né, esportiva para dar uma boa preparação. Então, por exemplo, nós temos uma pista de atletismo numa parceria com a Prefeitura e com o SESI, né? Inclusive essa pista o nome dela é Adria Santos, que é uma das maiores medalhistas do esporte paralímpico, né? Temos o Praia Clube, né, no qual eu coordeno o esporte paralímpico, que juntamente com a parceria com as associações, né, de pessoas com deficiências, faz a preparação desses atletas para a competição e, logicamente, também para a iniciação, base, etc. Então, hoje, eu diria que Uberlândia é uma das cidades mais bem preparadas no sentido de dar o suporte para a preparação de atletas com deficiência para o esporte. Bom, Varley, e o centro de Uberlândia, de treinamento de Uberlândia, é super importante. Eles têm uma realidade bem diferente daqui também, né? Sim, são mais de 40 anos, como o Alberto falou, né? E eles começaram esse trabalho dentro da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e agora estão expandindo para uma parceria público-privada com Praia, que é um dos grandes clubes de Minas Gerais.
E quanto mais, por que esses centros de treinamento eles são tão importantes? Para que a gente tenha mais atletas, capacite mais atletas, por que eles são tão importantes? A gente deveria ter mais. Eu brinco assim, nós temos mais de 800 municípios no estado de Minas Gerais. Então, quanto mais em regiões do norte de Minas, no Triângulo Mineiro, na região sudeste, aqui na região central, a gente tiver centros olímpicos, mais oportunidade nós vamos dar para as crianças, para os atletas que estão no interior de Minas. Então, para mim, quando eu vejo esse trabalho em Uberlândia, eu gostaria que ele se multiplicasse em várias zonas do estado de Minas Gerais. Nós já somos uma potência, Minas, né? Nós somos o segundo estado que está levando mais atletas paralímpicos na seleção brasileira paralímpica. Então, assim, descentralizar esses recursos seria muito importante em todo o estado, né? Então, assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro vem fazendo um trabalho brilhante, que é o programa da criação dos centros de referência paralímpica em todo o Brasil. Nós fomos aqui em Minas Gerais um dos primeiros centros de referência, né, instituídos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com o apoio do professor Alberto, inclusive. Lá em 2018, ele veio conhecer o Centro de Treinamento Esportivo. Em 2019, a gente começou as atividades aqui na FMG e hoje já são mais de 60 centros de treinamento, centros de referência no Brasil todo, com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem o objetivo de trazer a iniciação esportiva a partir de 8 anos, então crianças com deficiência em idade escolar para a prática esportiva paralímpica. Então, o Comitê Paralímpico ele está investindo na sua base para que cada vez mais ele chegue aí próximo mesmo, entre os 5 primeiros países aí de referência e potência paralímpica. A gente é um destaque, pode ser mais, não é mesmo, Andressa? Com certeza. E os centros particulares, Varley, professor, eles apoiam o atleta, eles são importantes para o desempenho do atleta, para esses treinamentos também? A gente tem o Minas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. O quão importantes eles são? Os clubes têm um papel fundamental, né? Porque em todo município de Minas Gerais tem um clube. Então, se os clubes se profissionalizassem no sentido de buscar, através das leis de incentivo ou até mesmo através de patrocínios particulares, apoiar os atletas, nós estaríamos fazendo um trabalho social fantástico nas cidades. Os atletas não teriam que migrar, né? Às vezes um menino de 10, 12 anos sai de uma cidade do interior e vem para a capital, ou vai para Uberlândia para estar treinando. Então a gente teria um processo muito mais adequado de formação desses atletas e de acolhimento deles. Ok, queria agradecer a vocês pela participação aqui. Professor, obrigada Muito prazer, pela participação. Professora, obrigada por terem podido participar aqui com a gente. Boa noite para vocês. Boa noite. E obrigada a você também pela companhia. Para Reveste e outras edições do Opinião Minas, é só acessar as nossas redes sociais aí. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lembrando que essa edição, daqui a pouquinho, já está disponível para você na íntegra no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.